Salve, salve amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast. Essa é a terceira parte, o Mac Podcast especial. Estamos aqui no estúdio Filhos de Música. De música. Quase que eu tropeço de novo, Não, todo cara. mundo troca. Pô, nem meu Mas não é produtor errado não, aqui, fica à vontade. Filhos nem da música, o mas é filhos da diretor música. aqui, o Omar, que hoje está cuidando da produção do programa, está cuidando da direção de câmera, iluminação, tá correndo e batendo córnea, correndo para cabecear. Justamente para quê? Pra gente poder estar batendo papo aqui com o Lauro Filho. Beleza. E nos blocos anteriores a gente falou da formação familiar, falou da formação dele como músico e a gente falou de política também. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais de tudo isso, mas principalmente sobre política, porque é uma coisa que tá em cima, né, cara? A gente vê as eleições se aproximando e é fato, o Lauro é candidato, sim, é candidato estadual. Aí eu falei, pô, eu vou chamar o cara pro meu canal que é candidato estadual, o cara fazer propaganda. Não, gente, isso aqui é aberto. Se outra pessoa quiser participar, vai participar. O fato é que o Lauro tem uma história para contar e eu tô gostando dessa história e quero compartilhar essa história com vocês. Não é mais ou menos por aí? A gente não tem que dar espaço para o novo, para a renovação, Lauro? Exatamente. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Cláudio. Então, as pessoas realmente, Cláudio, não gostam de falar de política, né? Só que aí o que a gente tem que ter em mente? Se nós, pessoas que querem a mudança, não gostamos de falar de política, quem vai gostar? São justamente as pessoas corruptas que vão estar lá entrando, vão estar roubando o nosso dinheiro. Então, a gente tem que falar de política sim, porque na realidade a política envolve tudo. A parte cultural, educacional, segurança, a parte... tudo que você possa imaginar. Caiu um poste na tua rua, política pública. Caiu uma árvore na sua casa, política pública. Então é um assunto que a gente precisa realmente dialogar e a gente precisa colocar pessoas lá bem intencionadas que realmente vão lutar pelos ideais necessários para a população, né? Sem dúvida. E a gente vê, assim, velhos conhecidos, né? Que a gente só lembra dos nomes, não lembra do que eles fizeram. Talvez até porque não fizeram nada, né? Sim. Não sei qual o nome que você lembrou, mas por favor, né? Outra coisa que eu queria falar também, cara, é o seguinte, é muito comum a pessoa ir à urna votar, aí passou um tempinho e já não lembra quem votou. Né? Então, eu acho que a gente tem que se reeducar na hora de votar, né? Por exemplo, ele tá me cantando aqui para votar nele, tá me passando os projetos dele e tal, tá tentando me convencer a botar o botãozinho. Vamos lá. Ele falou que ia fazer isso, eu já tô logo alertando ele aqui. Mas aí, qual a importância disso? O que significa isso? Você vai botar na camisa um Isso aqui não é compra de voto, não. Isso aqui é um convite para você. Então, se você achar por bem votar em mim, né, eu vou te apresentar os meus projetos. Então, é isso aí. E a gente já está conversando a respeito desses projetos, então eu cheguei aqui para conversar com ele. Falei, não, então vamos fazer logo um Mac Podcast, que a gente conversa logo com a nossa audiência, conversa com nossos amigos, vou trazer o Omar para fazer a direção, e assim a gente vai poder conhecer e acompanhar, né? Porque aquela coisa de você votar, eu votei. Cara, vamos votar em alguém que tenha realmente afinidade. Então eu chamo a atenção de quem? Principalmente dessa galera que participa do Mac Podcast, pessoal ligado à arte, à cultura, à música, à educação também, para chegar e conhecer um pouco mais o projeto. Eu não estou pedindo para você votar no Lauro, não. Conheça os projetos dele e tome sua decisão, porque vai chegar gente para dizer, vota no fulano, vota em mim. Mas e os projetos, e as ideias, e os compromissos? Exatamente. Então é o que eu fiz um vídeo, né, de forma amadora mesmo no celular, e foi exatamente isso que você está falando. Eu conheço muita gente, muitos amigos, minha família é muito grande, mas eu não queria que as pessoas votassem em mim só porque é meu conhecido. Eu quero que as pessoas conheçam o meu projeto, né? Então, assim, esse meu projeto, né, eu não tenho essa... às vezes política de esquerda, de direita, a gente tem que abrir a mente, né? Porque essa polarização não leva a gente a nada. A gente tem que ver os projetos que tanto da esquerda que foram bons, os projetos da direita que foram bons, e a gente dá foco nisso, né? Um dos projetos de educação do nosso estado do Rio, que foi um projeto sensacional, que quando eu entro dentro, eu choro e fico feliz ao mesmo tempo. Choro pelo fato que ali eu vejo que era um projeto do futuro, e fico triste que foi abandonado, que são os antigos CIEPs. Verdade, verdade. Né? Então, ali os antigos CIEPs, eu só acredito na escola integral, que começa às 8 da manhã até às 5 da tarde. Eles eram colocados estrategicamente dentro de comunidade.
Então a mãe que saía para trabalhar, tá tranquilo que o filho tá estudando, né? Tinha 3 refeições diárias, né? Então 3 ou 4, né? Então tranquilo também que o filho tá alimentado. E ali tinha projetos. Só que ele é um projeto totalmente com recurso público. E hoje a gente tem alguns poucos, eu conheço 2, né? A escola Chico Anísio teve um projeto, parceria público-privado, que deu muito certo, né? O Instituto Ayrton Senna abraçou, né? Tem uma pessoa que está na nossa equipe que estudou lá, né? Lá tem aula de robótica, aula de empreendedorismo, né? O brasileiro tem esse lado empreendedor. Né? Todo mundo, às vezes, o cara é um contador, mas de noite trabalha na hamburgueria, né? Que é um negócio dele próprio. O outro é advogado, mas vende o açaí. O meu próprio cabeleireiro, ele é cabeleireiro e ele é formado em direito, ele é advogado também. Então, o brasileiro tem esse lado empreendedor, só que de forma amadora. Então, empreendedorismo nas escolas, aula de robótica, isso tudo. E a gente consegue, com parceria público e privado, dar um início, um corpo para o projeto. Né? No caso do Colégio Chico Anísio, começou a vir professores com doutorado, né? A escola já estava no nível 7. Então, assim, são coisas que deram certo. Né? Tem o Colégio Nava também, que fez parceria público-privada. Então, se a gente pega o antigo CIEP, foram construídos 500, em 1983, na gestão do professor Darcy Ribeiro, né? Então, construíram 500 CIEPs, né? Que ficou apelidado de brizolões, que aí foi deixado para trás. Política, mais política, né? Tu pega o Bolsa Família hoje, o Bolsa Família foi mudando o nome, né? Agora é Auxílio Brasil. Não importa se muda o nome, eu não estou interessado. A dona de casa, quando vai fazer a compra no mercado, ela não quer saber o nome do projeto, ela quer ir lá e comprar as coisas para casa dela. Então eu vejo na mesma forma a questão educacional. Então, se a gente tem um projeto sério, onde vá dar certo, onde você coloque um projeto na alérgica, onde que você não vai ter desculpa que não vai ter recurso público, não, peraí. Quanto é que se investe dentro de um bilhão? X? Continua investindo X. A gente vai buscar parceria. Dá certo aqui. Vamos colocar uma atualização da grade escolar, volta à escola integral, coloca projetos culturais dentro do CIEP, né? E isso tudo para a população que não tem condições, tem acesso à cultura e uma educação de qualidade, entendeu? Não, e quando você tem uma escola modelo, né, você tem um professor motivado, ainda defasado na questão salarial, mas motivado pelo ambiente de trabalho, você tem uma escola modelo em um horário integral, você está dando a oportunidade ao jovem de aprender um pouco mais, de passar mais tempo em boa companhia, né? Porque ali na escola o objetivo é aprender, é troca de conhecimento, então não tem muito espaço para bobagem. Bobagem tem tudo quanto é lugar, mas o foco ali é outro. Tem adultos ali direcionando as crianças e tal. Então, esse colégio modelo, como é que funciona? Deixa eu ver se eu entendi. Você pode pegar uma escola que esteja organizada, né? Você leva ela, fecha um projeto, busca o parceiro e pega o apoio público lá na LERJ. Não, assim... Como é que funciona então, isso? Então, vamos lá. Eu não tenho a menor pretensão de o Lauro, nada disso. Qualquer deputado, qualquer pessoa que coloque isso que eu estou falando à frente, o importante é sair do papel. A gente vai criar um projeto piloto. Vai pegar hoje não se chama mais antigo CIEP. CIEP é Centro Integral de Educação Pública. Hoje se chama Centro Integral de Atenção à Criança e Adolescente. Né? Teve uma época na gestão do presidente Collor, foi para o âmbito federal, época que o professor Darcy Ribeiro foi ministro da Educação, depois deu para trás, e o projeto foi largado. Né? Então, assim, hoje dos 500, menos da metade funcionam e a outra metade foi abandonado. E os que estão dentro do município do Rio estão na gestão da prefeitura, os que estão fora do município do Rio estão na gestão do Estado. Né? E assim, está capengando o projeto. Essa que é a realidade, não está funcionando. Então a gente precisa mudar isso. A educação tem que ser vista como algo de prioridade. Entendeu? A educação é prioridade. E aqui no nosso país não é prioridade. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos criar um projeto piloto para um antigo CIEP. Devido ao espaço físico também. Porque você pode pegar vários, com uma parceria público-privada, você pode pegar vários formatos. A gente pode ver o modal que dá certo. Enfim, isso aí a gente tem como a gente já colocar dentro
de um modal, de um projeto e ver. Por exemplo, pega um Instituto Ayrton Senna que é muito grande. Ali a gente faz muita coisa dentro de um CIEP, né? Então, assim, o que é importante dentro de uma escola é que ela seja em tempo integral, que essas pessoas estejam, essas pessoas, adolescentes, crianças, tenham 4 refeições por dia, né? Que elas tenham as aulas, né, que são consideradas aulas com matérias do futuro, psicologia, empreendedorismo, aula de robótica, ciência da computação. Isso tem que ter na escola. Sim. Né? Isso tem que ter, porque a educação brasileira, ela forma, na realidade, ela forma pessoas trabalhadoras e não empreendedoras, né? Essa que é a realidade. Eu tenho uma empresa de construção civil também, né? E tive a oportunidade de fazer uma visita técnica dentro de uma cliente que foi aluna da escola. E aí ela falou, não, eu estou estudando engenharia elétrica que eu vou ser funcionário de uma grande empresa. Mas por que ela não pode, ela mesma criar a grande empresa dela? Sim. Então as escolas formam hoje pessoas que são trabalhadoras, já com a mente de ser empregado de alguém e não ser empreendedor. Então empreendedorismo tem que ter na escola, é um estudo, né? Então isso tudo a gente pode sim criar um formato, sim. Esse formato está bem definido, entendeu? Para a gente poder ter uma educação de qualidade e a gente ter isso dentro desse projeto piloto, essa educação de qualidade, essas matérias atualizadas, já está dando certo. Se deu certo, a gente tem que remodelar e pegar dentro dos CIEPs que tem um espaço físico grande e a gente colocar para funcionar. Simples assim. Então, quer dizer, é possível sim, é só arregaçar as mangas e trabalhar. Só que é o seguinte, eu não sou deputado estadual, então eu tenho que escolher o meu deputado estadual para que ele me represente, para que ele faça acontecer e, o mais importante, fiscalizar, procurar saber, sim, entendeu? Se ele está dando atenção àquelas promessas, se ele está cumprindo a parte dele. E a gente já falou aqui da importância da educação. Eu queria fechar falando um pouco mais de cultura, porque a gente passou de um período de pandemia, né? Então a gente já teve um caos cultural, né? A gente já não tinha muitas casas, não tinha muito trabalho ligado a muito espaço para a cultura, né? Aí veio a pandemia, acabou com tudo porque não podia realmente, mas a gente ainda tem uma série de lonas paradas, projetos interessantes de iniciativas populares, né? Sim. Que querem trazer movimentação para os seus bairros, que querem fazer a coisa acontecer, e o deputado estadual, Lauro Filho, pode ajudar com isso? Então, eu tenho alguns projetos exatamente sobre as lonas culturais. Nessa pandemia, teve muito músico, que eu conheço, inclusive, que ficou totalmente sem nada. Se não fosse o auxílio emergencial do governo federal, os caras estavam lascados. Essa que é a realidade, tá? Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo de números para vocês entenderem. Eu tenho amigos que tocam na noite, músicos tocam na noite. Aí vamos botar aí um cachê em média de 300, 400 reais. Se o cara toca sexta e sábado, ganha uma média aí de 800 reais. Eu tô falando assim, uma média, 800 reais no final de semana. Vezes 4 aí o cara ganha 3.200. Aí o cara tem mais ali uns aluninhos ali, vamos botar mais uns 10 alunos a 200 reais. Então o cara ganha em média 5 mil. Aí você pega, na pandemia, parou de ter show. E aí o cara fica com 10 alunos, 2 mil reais. Aí com esses 2 mil reais, teve o pessoal que não tinha condições de continuar. Então de 10 alunos o cara ficou com 3. O cara passou a ganhar 600. O cara que ganhava 5 mil passou a ganhar 500 reais. Como é que um pai de família vai sustentar? Então, um dos meus projetos também, além de ter um auxílio emergencial do governo federal, para a classe artística, especificamente para a classe artística, tem um auxílio também do governo estadual. Entendeu? Para quê? E palestra para poder, por exemplo, o que eu fiz na época da pandemia? Eu renegociei com muitos pais de aluno. Entendeu? Perfeito. Aula online, eu tive que do dia para a noite remodelar um tipo de aula, né? E mesmo assim ficou muito defasado a questão, né? Porque a escola tem as despesas fixas. Então, quando você pega uma receita e cai para metade, você fica comprometido, né?
Não, realmente é louco, né? Passamos um período difícil, ainda estamos passando por dificuldades. A área cultural do Rio de Janeiro está pedindo socorro e é muito importante que pessoas como o Lauro Filho se apresentem para empunhar essa bandeira, né? E tocar projetos que façam a coisa realmente acontecer. Isso. Ô, Lauro, eu quero agradecer muito a oportunidade de conhecer aqui o seu estúdio, de conhecer aqui a Escola de Música, Seja de estar bem-vindo. conversando melhor com você, de estar ouvindo as suas propostas, de estar dividindo esse espaço aqui com a nossa audiência. Quero agradecer ao Omar pela produção e direção do programa e a gente vai encerrar por enquanto e com a possibilidade de voltar, porque eu ainda sinto que falta muito assunto ainda para a gente conversar. E eu aqui no Mac Podcast, a gente não gosta muito de falar de política não, mas aqui é inevitável, né? Porque tá em tudo, não tem jeito. Quero agradecer a você a participação, estar aqui comigo, ter dedicado esse tempo aqui para pro nosso bate-papo e quero saber se esse violão aí fala mesmo ou você... com uma mão só consegue fazer alguma coisa. Eu vou segurar o microfone pra você. Me botou na risca, né? Então deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou narrar aqui, cara, enquanto ele tá... Então, vamos lá, gente. Ó, quando eu comecei a tocar com violão com 11 anos. Aos 13 eu fui pro contrabaixo, né? Mas quando eu comecei a tocar, eu tava pensando nisso aqui, ó. Era uma coisa bem... né? Rock total, né? Então, com o tempo foi passando, eu venho da igreja, então eu toquei guitarra dos 11 aos 13 anos. Só que lá na igreja era o seguinte, eram 9 moleques tocando guitarra e eram só um no contrabaixo. Eu falei, pô, eu era o nono. Quando o primeiro falta, tinha o segundo e eu era o nono, né? E meu irmão era um desses primeiros que estavam lá. Então, nunca eu tocava, nunca chegava a minha vez. Aí eu falei, pô, vou passar pro baixo... que aí eu consigo realmente, pelo menos, tocar, né? Que aí só tinha uma pessoa no baixo, quando ele faltar eu já tô lá. E dizem que o baixista é o guitarrista frustrado. Você já ouviu falar isso? Eu já ouvi falar isso. É o meu caso. Mas eu acabei gostando muito mais de contrabaixo elétrico do que de guitarra, né? Então eu passei por contrabaixo, mas não abandonei, continuei tocando violão. E quando eu comecei eu tinha uma referência muito de rock nacional, diferente de hoje. Muita gente queria tocar guitarra, muito moleque queria tocar guitarra, né, contrabaixo. Então eu tinha muito... Era muito rock. Mas aí com os 15 anos a gente começou a ouvir música popular brasileira, né? Ouvir uns acordes mais abertos. E aí o que eu fiz? Eu fui, assim, tendo mais influências, né, da música popular brasileira, do jazz, né? Você pega Tom Jobim, ó. Fazer esses acordes, eu fui começando a ter um olhar mais crítico em relação ao pianista. Quando você vai mexendo na coisa, no guitarrista tocando, pô, aquele batera já faz um ritmo diferente, o baixista, peraí, você vai se interessando. E aí você vai querendo saber mais um pouco, saber que escala que tá utilizando, que acordes são esses que a galera tá utilizando. É inevitável. E a música é assim, quanto mais você mexe, você vai querendo aprender mais, né? Perfeito, falou tudo. Então eu vou até emendar a última pergunta aqui, antes de encerrar. Pelo que eu tô vendo, o que você buscou na música de desenvolver, de aprender, vai acontecer com a política também? Já está acontecendo? Bom, eu tenho uma missão dentro da política, que é totalmente a área da educação. Essa é a minha missão dentro da política. Eu sou professor e eu tenho uma missão bem definida, que é esse projeto meu dentro da área da educação. Porque é o que você falou lá no início, acho que do primeiro bloco. A gente precisa fazer um lugar melhor para os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 5 anos, eu tenho um filho de 14 anos. Se a gente não virar essa chave, não adianta que vai entrar... E se você virar as costas para a política, pode ter certeza que o corrupto vai estar lá. Enquanto as pessoas boas não se posicionam, os maus vão lá e tomam conta. Então você tem que se posicionar. Então,
eu tô com um projeto também de incentivar mais pessoas, né? Agora, os partidos tiveram que colocar uma cota de mulheres, porque são poucas mulheres que entram na política. Então, cada partido teve que criar uma cota, acho que de 30%, desculpa, eu realmente não sei, mas eu não sei o número exato, mas cada partido tem que ter uma cota, porque as mulheres não se interessam por política. Então, tem que ter mulher na política, né? Que venham mulheres bem intencionadas, professoras, né? A gente precisa de ter pessoas bem intencionadas, pessoas que querem investir realmente. No meu caso, eu estou abraçando a educação, né? De repente tem pessoas que trabalham na área da saúde, mas fica o meu convite, se interessem por política, dialoguem por política, falam de política sim, não cria essa cortina, porque a educação é um tabu na política, porque se o pobre dá voto, para que você vai dar conhecimento para o pobre? Você vai dar um churrasco, você vai dar um chinelo e você vai ter que engolir aquele político corrupto por 4 anos, né? Então, dê tudo, mas não dê conhecimento. Dê tudo, mas não dê conhecimento. Então, porque quando você dá o conhecimento, peraí, e a educação é isso. É a pessoa ter acesso a conhecimento, a pessoa ter acesso à questão autocrítica, né? Não concordar com tudo, né? Não aceitar tudo, né? Então, se interesse por política sim. Se você não aceita uma coisa, se posiciona, né? Mas dialogue sim, converse e fale sobre política. Maravilha. Lauro Filho, músico, pai de família, professor e deputado estadual, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo. Eu que agradeço. Obrigado, audiência. Obrigado, Omar. Grande abraço. Até o próximo programa. Vejo vocês em mais um MAC Podcast. Aquele abraço. Boa.